A aposentadoria, por muito tempo, foi tratada como um ponto final, o encerramento de um ciclo, de uma rotina, de um papel social. Mas com o aumento do nosso tempo de vida, a ideia de que deixar um trabalho formal também significaria encerrar uma vida ativa ficou obsoleta. Porque a vida continua. Ela se transforma, ganha novos ritmos, novos sentidos e, por muitas vezes, novas possibilidades. Para alguns, a aposentadoria é um momento de desacelerar. Para outros, é quando surge espaço para expandir, seja criando, aprendendo coisas novas, viajando, explorando caminhos que antes não cabiam na rotina. No episódio de hoje, a gente convida você a olhar a aposentadoria não como uma interrupção, mas como uma transição de vida. Uma fase em que planejamento, autonomia e propósito se encontram. Para abrir a 4ª temporada do Elos Entre Nós, vamos escutar histórias reais de quem segue em movimento, do seu jeito, no seu tempo. Fica com a gente! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Elos Entre Nós. Eu sou a Brenda, do time de comunicação da Elos, e neste especial da nossa campanha do Dia do Aposentado, eu estou dividindo a mesa e conduzindo a conversa com pessoas que representam muito bem o tema de hoje. Estão aqui comigo Jurandir Macedo, que é doutor em Finanças Comportamentais, é nosso consultor de Educação Financeira e já é um rosto conhecido por aqui. Jurandir, muito obrigada por ter aceitado participar mais uma vez com a gente. Eu que agradeço o convite. Eu também estou na companhia do Wilton Braz Pereira, é nosso participante, contador, com especializações nas áreas financeiras e no setor de energia elétrica, Construiu uma longa carreira na Eletrosul, foram 35 anos lá dentro, e atuou nas áreas contábil, orçamentária e gerencial. Hoje ele é presidente do Conselho Fiscal da Elos. Wilton, muito obrigada por ter aceitado participar. Obrigado pelo convite. E eu também tenho a companhia da Roseli da Silva, nossa participante, é formada em administração, também construiu uma carreira longa lá na Eletrosul, também foram 35 anos. Atualmente é conselheira fiscal da Elos e vice-presidente da AP, além de atuar em vários projetos de voluntariado. Muito prazer, Roseli. Eu que agradeço a oportunidade, obrigada. E eu quero começar a nossa conversa já conhecendo um pouco mais de vocês, Eu queria saber quanto tempo vocês estão aposentados e como que tem sido a vida nesse período. Se você quiser começar, Roseli. Bom, eu já estou aposentada há 7 anos, em junho faz 7 anos. E a vida tem sido muito prazerosa. Foi um recomeço e está sendo uma grande experiência. É muito bom escutar isso. E para você, Wilton? Bom, eu vai fazer 15 anos que eu me aposentei. 31 de maio de 2011. Essas datas a gente não esquece, Sim. Mas a vida segue de forma bem natural. Boa. E para você, Júnior, como é que tem sido? Foram menos anos, Bom, eu está completando agora no final de janeiro 2 anos que eu me aposentei da sala de aula, porém eu continuo bastante ativo, continuo me considerando um professor, hoje não na sala de aula, mas dentro das redes sociais, e também como consultor aqui da Elos, o que me dá uma alegria e um orgulho muito grande. Inclusive já vou usar esse conhecimento seu para a gente ter um ponto de partida da nossa conversa, porque eu queria saber, de um ponto de vista mais teórico, de onde que surge essa ideia de que a aposentadoria é um ponto final na vida das pessoas? Bom, a aposentadoria, como a gente conhece, que você passa a receber um tanto, ela surge lá na Alemanha com Otto von Bismarck, que criou lá no final dos anos de 1800 uma aposentadoria bancada pelo Estado alemão. Nessa época, a expectativa média de vida do alemão era de 47 anos. E quem tinha direito de se aposentar era quem chegava aos 70 e não tinha condições. As pessoas não queriam se aposentar, até porque aposentar, o nome se recolher aos aposentos, era você se afastar da vida social. Entretanto, quando surgem lá as indústrias nos Estados Unidos, os tempos e movimentos, etc., o Fordismo, o Taylorismo, muitas pessoas idosas não tinham a mesma agilidade que demandava aquelas linhas de montagem. Então começa-se uma grande campanha incentivando as pessoas a se aposentar, dizendo, olha, aposenta o tempo de lazer, de você frequentar os parques, de você poder ver televisão, etc., tudo isso, E aí então aquilo que era um certo peso passa a ser um desejo, um sonho. Só que esse sonho muitas pessoas descobrem que ele não é bem assim, porque nós, humanos, nós queremos ser produtivos, nós queremos ter um propósito de vida. Então muitas pessoas hoje que se aposentam continuam eventualmente com propósitos ou com novos trabalhos, como é o meu caso, eventualmente
questões sociais, você fazer trabalhos sociais, ou eventualmente você ressignificando essa tua vida. O fato é que essa ideia de aposentar como retirar-se, pouca gente quer. Realmente faz todo sentido, né? E, inclusive, tem uma coisa que você falou em um dos nossos artigos, que é sobre as primeiras vezes, desmistificando aquele tabu de que, quando a idade avança, a gente começa a ficar velho demais para certas coisas. E aí eu queria escutar de vocês, partindo desse raciocínio, o que entrou na vida de vocês depois da aposentadoria? O que vocês tiveram de primeiras vezes? Se quiserem começar. Novamente eu, né? Sempre a mulher. Vamos lá. Isso. Eu sempre tive vontade de costurar e quando me aposentei foi a primeira coisa que eu fiz. Eu tive muitos convites para trabalho e muitos amigos da Eletrosul que haviam saído me convidaram para ocupar alguns cargos e eu não queria. Eu decidi que eu não queria ter uma atividade remunerada. Eu queria devolver para a sociedade o muito que eu recebi na minha vida de uma empresa estatal. E eu acho que isso me deu um propósito. Então eu costurei, eu fiz muitas bonecas para o hospital infantil, para distribuição para as crianças. E depois disso eu fui tomando consciência de que tinha outras coisas que eu queria fazer. Entrei numa aula de canto, eu faço aula em canto coletivo, que é uma experiência bem interessante. Muitas pessoas aposentadas estão procurando, e no Espaço Cultural Wagner Segura. E não é uma coisa formal, é uma coisa divertida, é para você tomar consciência do seu corpo, da sua voz, sabe? É uma forma de empoderamento muito interessante. Mulheres e homens têm procurado isso na aposentadoria, e é um espaço que nos dá muita tranquilidade, porque além da cultura, tu começa a formar vínculos com outras pessoas que também estão aposentadas. E aí tu começa a participar dessa dinâmica e tu entendes que é muito rico a troca. E aí, diante disso, eu comecei a ver outras perspectivas da minha aposentadoria. Eu também faço trabalho voluntário em outros locais, como Pacotinhos de Amor. E depois, em seguida, eu retomei uma coisa que eu gosto, que é a cozinha. Eu cozinho muito bem. Tenho 2 filhos que são chefes de cozinha formados. E nós montamos um negócio. Eu me especializei em comida sem glúten e sem lactose, porque eu vi o sofrimento das minhas amigas. Muitas não conseguiam ter uma boa qualidade de vida em função da alimentação. E como eu gosto muito, sou muito curiosa, adoro aprender, e eu comecei a fazer cursos, tanto presenciais como online, e que é um universo que as pessoas mais velhas, que os aposentados deveriam tentar usar, né? Que é trabalhar essa coisa do digital, da internet, da informática como um todo, né? Sim. Porque é um mundo que a gente descobre, tem muita coisa para a gente fazer, e tem muita coisa ruim também, então tu aprende a separar o bom do ruim, né? E foi assim, a vida foi me levando e eu fui trabalhando aquilo que foi chegando. Eu entendo que a aposentadoria é um momento em que você se descobre inteiro, sabe? É um recomeço porque você tem sempre escolha, sempre. A vida é feita de escolhas. Você pode escolher morrer lentamente ou ser feliz e viver a vida intensamente. E eu acho que eu estou indo bem. Teve muitas primeiras vezes, então. Abriu aí pra caramba o leque de possibilidades. E pra você, Wilton, como é que foi? Teve primeiras vezes também depois de aposentado? Não, na verdade, Brenda, eu estava de férias, né? De 31 de maio em diante eu peguei umas férias. E não sabia por quanto tempo seriam essas férias. Sim. Eu pretendia ficar até o fim do ano sem fazer nada, descansando realmente. Mas em novembro do mesmo ano, eu fui consultado se eu não queria aceitar um novo desafio. Até porque, né, eu tenho certeza que quando eu me aposentei e saí da Eletrosul, eu estava no auge do meu potencial. Eu tinha 54 anos, recém feito MBAs, então vários cursos atualizados que eu não tinha posto em prática. E aí eu fiquei assim, não, eu vou fazer uma experiência, porque tinha um diretor de uma SPE que ele pediu para sair.
porque estava muito desgastante, ele estava meio que doente. Assim, eu vou fazer o seguinte, eu só dou o meu sim se eu ficar 2 meses acompanhando as atividades que ele está desenvolvendo. Eu fiquei em novembro e dezembro acompanhando as atividades. Até porque, para a hora que eu dissesse sim, eu já estivesse preparado para dar sequência nessas atividades. E nisso eu fiquei de 1º de janeiro, 2 de janeiro de 2012 até 30 de novembro de 2016, em novas atividades, né? Sempre em sociedade de propósitos específicos, na área de energia eólica, foi a maioria. Eu trabalhei sempre, nesses 5 anos e um pouco, só como diretor administrativo financeiro, mas na área só do setor eólico de energia nacional. Então, além de primeiras vezes, você também conseguiu expandir o que você já tinha acumulado ali nos últimos anos. Exatamente. Isso eu achei que foi muito produtivo, né? Porque foi gratificante. Nós fomos os primeiros parques lá de Santana de Livramento. As primeiras Cerros Chatos, 3 primeiros parques que a Eletrosul desenvolveu, eu fui diretor dessa SPE. Então foi bastante gratificante. É um parque que eu acho o mais bonito do setor elétrico, o primeiro que a Eletrosul desenvolveu, pela infraestrutura, pela parceria, né? Foi uma parceria Brasil-Alemanha, então as qualidades realmente elas ganham um significado muito forte. Então foi bastante gratificante. E dali para frente já posso prosseguir, ou vai ter uma nova oportunidade das novas atividades na segunda aposentadoria, vamos dizer assim. Pode ser? Sim. Então, mas também quando eu me apresentei em 2010, pelo INSS, em 2011, pela Eletrosul, eu comecei a entrar em algumas atividades sociais, por exemplo. Eu comecei a entrar em alguns grupos da igreja. Legal. Me convidaram para fazer um encontro de movimento de irmãos. Eu fiz. Daqui a pouco o padre me convidou para ser ministro da Eucaristia. Eu aceitei. Né? Então foram coisas que eu já tinha me preparado para isso. Depois eu fiquei praticamente trabalhando na paróquia desde 2011. Então eu estou lá até hoje. Hoje eu sou administrador administrativo, financeiro e de patrimônio da paróquia Santo Antônio, ali de Campinas, bem pertinho, né? E que tem bastantes, a gente tem oportunidades, mas também tem que ter iniciativa. A gente está tendo algumas iniciativas, por exemplo, uma das primeiras coisas que eu fiz quando assumi lá a coordenação foi fazer a energia solar. Então nós implantamos um parque de energia solar nos tetos do salão da paróquia, hoje que atende as 2 comunidades de Campinas e Cobrasol. O que a gente pagava em torno de 60 a 70 mil ano, hoje a gente paga 4 taxa mínima, que dá R$1.000 por mês. Então isso para a gente é uma coisa bastante significativa. Hoje a gente está desenvolvendo, já estamos quase em fase de finalizar, um columbário, ou seja, um depósito de cinzas, que hoje é uma necessidade, o povo está procurando por isso. O pessoal vai sempre perguntando quando é que vocês vão fazer um local para a gente depositar as cinzas, senão já está quase pronto. Então, são, assim, claro que a gente já fez outras coisas. Eu tentei fazer algumas atividades esportivas, enquanto nesse tempo que estava parado. Até hoje, né? E até hoje eu continuo fazendo. Eu sou meio teimoso ainda. Estou nas minhas corridas, fazia até os 10 quilômetros em competições, mas agora estou mais só no treino mesmo, né? Mas é importante ter esse equilíbrio, né? Cuidar da saúde física também. E uma coisa que eu vi que vocês têm em comum é que vocês fizeram projetos que não só para si, né? Mas que impacta também a comunidade como um todo. E, Jurandir, você teve alguma coisa que você destacaria como primeira vez? 2 coisas. Eu comecei a fazer pilates, que eu nunca tinha feito, que tem sido muito bom. E um sonho que eu sempre tive de viajar fora da alta temporada, porque como professor eu só podia viajar em julho. Sim. Ou é muito inverno, ou muito verão,
ou em janeiro também, né? Você tem o verão aqui, sempre você paga mais caro. Então eu comecei a poder viajar fora da alta temporada. Eu gosto muito de andar em montanha, etc. Então pegar o outono, pegar a primavera, eu acho que isso foi muito importante. E eu sempre vinha atuando, além da carreira de professor, com outras carreiras, como consultor, né? Que sempre trabalhei. E também eu tenho a fazenda, lá que eu tenho reflorestamento, plantações. Então eu consegui dar mais tempo para essas outras atividades. E acelerei um pouco a questão das redes sociais, né? Que eu acho que é uma forma de eu entregar o conhecimento que eu gastei muito e que o Estado gastou muito para que eu tenha. Então faço isso, né, de forma quase que voluntária, para que não se perca tudo que eu estudei, né? Então essas foram, mas eu acho que a ideia das viagens do Pilates foram realmente as coisas novas que eu fiz. Não, e também essa questão do compartilhar o conhecimento é sempre muito importante, né? A gente precisa disso, manter isso ainda vivo. E eu queria saber também uma coisa que vocês todos comentaram que trouxeram, né, muitas novidades à vida após a aposentadoria, mas vocês sentem que também é uma fase que trouxe mais autenticidade, mais coragem para as decisões de vocês? Eu diria, Roseli, começando pelas damas. Eu não diria que te trouxe coragem, porque isso eu toda a vida tive e foi um problema sério na minha vida profissional. Mas eu acho que te dá mais clareza e mais tranquilidade para te dizer o não, para te colocar, te posicionar. Então a maturidade, ela te traz esse lugar de conforto, sabe? De tranquilidade para te poder te colocar no mundo. Seja para parentes, para estranhos, qualquer pessoa. Tu sabe mais do teu lugar e essa tranquilidade de estar em casa contigo mesmo. E eu acho que isso é muito importante. É lógico que isso vem junto com terapia, vem junto, nada acontece por acaso. A gente não chega num estádio de graça na aposentadoria, até porque a aposentadoria não começa de um ano para o outro. Ela começa lá atrás, quando tu entra no emprego. Tu já tem que pensar que um dia tu vai estar fora daquele mercado. Então, esse caminhar, ele tem que ser consciente, né? Muita presença em tudo que tu faz, né? Ah, com certeza. E para você, você sente que deu mais coragem essa fase? Não, eu vou tirar a coragem, a palavra coragem, e vou substituir por segurança. Esse tempo, esse aprendizado, ele me traz mais segurança nas minhas tomadas de decisões. Coragem a gente sempre teve, né? Nós fomos sempre muito corajosos, nós enfrentamos muitos desafios. Então, a segurança realmente ela vem com o tempo, né? Ela dá um nível de aprendizado, ele fica muito mais sensível. Então, hoje nós já temos netos, então não precisa ter coragem para falar com o neto, tem que ter segurança. Então, ele ajuda muito nisso. Talvez se fosse uns 10 anos atrás, as minhas respostas para os meus netos seriam todas diferentes. Então, o tempo amadurece, né? E a gente também amadurece junto. Você acaba se conhecendo melhor, né? Isso eu acho que isso é muito positivo. Pode continuar. Bom, eu acho o seguinte, você será o velho que você foi construindo ao longo da tua vida. Você está se preparando para a velha que você será no futuro, se tiver sorte, não é? Espero. E no passado a gente achava que o velho tinha autorização para azedar. Tinham poucos velhos, hoje não mais, tem muitos velhos, então quem azeda vai ficar sozinho, vai ficar isolado. Mas quando a gente é jovem, a gente precisa responder muito àquilo que a sociedade demanda da gente. Nós temos muitas obrigações, nós temos que construir o nosso self, certo? E a gente precisa respeitar muito, aceitar muitas coisas. Eu acho que quando a gente vai envelhecendo, a gente passa a ter liberdade para se respeitar mais. Você não precisa responder tanto aos outros. Então eu acho que esta liberdade, certo? Que não é libertinagem, você pode fazer o que você quer, mas você poder simplesmente, libertinagem aqui não no sentido sexual, você precisa ainda continuar respeitando aos outros, mas eu acho que a gente se coloca mais nós mesmos em primeiro lugar. Eu não preciso mais responder tanto aos outros. Então a gente aprende a dizer não com mais tranquilidade, não é? A gente aprende a se colocar, né,
em primeiro lugar. Eu acho essa é uma grande mudança que se tem aí com o amadurecimento. Vocês sentiram essa diferença também, dessa forma, desse poder se colocar mais? Tem uma palavra que eu acho que é uma palavra milagrosa que o Jurandir, é o respeito, né? É a única coisa que a gente não pode perder com maturidade, o respeito. Isso é uma coisa mágica. Isso, quando tu respeita as pessoas, independentemente da tua idade, do teu conhecimento, tu é sempre valorizado. Então, eu sempre falei desde criança para os meus filhos, né? Meu filho, respeitar, isso é número 1. Principalmente os idosos. Comece com os idosos teu limite de respeito. Mas eu acho que a gente precisa se respeitar muito a nós mesmos, né? Sim, eu acho que a idade... Era isso que eu ia falar, essa é a minha fala. Então, Falei que prioritário é a gente se respeitar. A pessoa que se respeita, ela é a prática, entendeu? É a ação. Porque quando você se respeita, isso se estende aos outros, estende a qualquer vida, inclusive dos animais, né? A gente vê muito desrespeito, a gente vê pessoas, né, que pedem até bênção para pai e mãe, mas maltratam bichos. Então, assim, o respeito, o autorrespeito, ele é revelador, porque ele traz toda uma carga de responsabilidade. Porque o respeito, ele tem que estar sempre junto com a responsabilidade, pelos atos, né, pelos nossos atos. E eu acho que esse é o ganho da maturidade, quando a gente está disposto a amadurecer, né? Assim, eu acho que se tornar um velho, as pessoas... Até eu estava conversando com uma amiga minha essa semana, a Cláudia, dona do estúdio, que eu falei do Centro Cultural, lá em Segura. Nós estávamos conversando sobre isso, sobre ressignificar essa palavra velho, porque as pessoas querem arranjar um outro nome para aquilo que é. A gente está ficando velho. Sim. Isso é um privilégio, como o Jurandir falou. É um privilégio, poucos chegam lá. E poucos chegam lá bem, emocionalmente bem. Né? Então, só uma pessoa que se respeita muito e respeita os outros, como o Wilton falou, e ensina isso, traz isso no seu bolso, porque os filhos do Wilton aprenderam, porque o Wilton é uma pessoa assim. O Wilton toda a vida foi uma pessoa respeitosa. E ele, mais do que a palavra, a ação dele transformou a vida dos filhos. E eu acho que é assim que eu acho que esse é o legado que a gente tem que deixar, sabe? Eu preferi deixar isso do que deixar dinheiro. 1000 vezes. Com certeza. Eu acho que parte também do ponto de ser fiel a si mesmo, como vocês falaram, e primeiro fazer por si para poder estender isso para o próximo. E ainda também, nessa linha que vocês estão comentando, eu fiquei pensando sobre essa liberdade que vocês todos relataram aqui, né? Que a vida aposentadoria trouxe. E como que equilibra, inclusive, essa liberdade com os compromissos que vocês assumem, porque todo mundo aqui tem muita coisa para fazer, e o propósito também de vida nessa fase? Tem não vou dizer uma receita, mas uma dica que vocês diriam? Bom, eu acho que é importante a gente entender que quem vai ter liberdade é quem construiu esta liberdade financeira, por exemplo. Tem muita gente que se aposenta e passa a perder a liberdade, porque passa a depender dos filhos, passa a depender dos outros. Como que você cuidou da tua saúde? Se você não cuidou, você vai acabar não tendo essa liberdade de ir e vir, né? Isso é extremamente importante. A questão da família. Tem muitas pessoas velhas que ficam sozinhas, solitárias. Por quê? Os filhos que são ruins, será que ela não construiu essa família que ela colheu lá na frente? Então nós precisamos pensar sobre isso. E uma outra questão muito importante é a questão do intelecto. Nós precisamos que falávamos aqui antes, nos permanecer curiosos frente à vida. Precisamos olhar com otimismo frente à vida. O que eu falo sempre, né? Tem muita gente que diz assim, no meu tempo que era bom. Ora, se você está vivo, hoje é o teu tempo. Tem gente que fala mal dos jovens. Poxa, os jovens são maravilhosos. Tem alguns problemáticos, assim como na nossa época tinha alguém problemático. Então precisamos permanecer otimistas frente à vida, mesmo diante dos enormes desafios que um corpo envelhecido nos traz. É assim, quando a gente assume algo a mais, algo extra, a gente tem que ter comprometimento. Porque se não está comprometido com uma atividade, com um desafio, não vai dar certo. Então, essa palavra também
gostaria de acrescentar. Eu gostaria de acrescentar o seguinte, assim, tudo na vida para mim é disciplina. As pessoas, algumas pessoas são reativas a essa palavra, mas como diria Renato Russo, disciplina é fortaleza, né? Então tudo passa pela disciplina. Se você se disciplinar em tudo, finanças, na sua vida emocional, no seu propósito de vida, você chega em algum objetivo, você chega no seu propósito. Mas dificilmente, se não houver o comprometimento, como o Wilton falou, mesmo que você tenha uma disciplina, ela vai se relaxando, porque tudo está intrinsecamente ligado, sabe? Essa curiosidade, essa vontade de viver, ela traz uma responsabilidade. Ela tem que ter ação, ela tem que ter equilíbrio. E se você não se comprometer, se você não for disciplinado, se você não for respeitoso, você não chega no seu propósito. Eu gostei muito disso, né? Porque muita gente assim, me aposentei, agora vou ficar de pijama o dia inteiro, vou ficar dormindo até a hora que eu quero. E aí a vida vai se deteriorando, né? Então eu acho que disciplina é muito importante, né? Respeito e também muita humildade, né? Se você veja lá na Elos, eu trabalho com vocês, são 3 jovens, né? E a própria Vivian. Então a gente precisa entender que nós precisamos aprender. Então quando você cria um espaço de troca, tanto com as pessoas do teu relacionamento com os teus filhos, eu não tenho neto ainda, está a caminho, mas a gente passa então a entender, né, esse espaço de troca que exige humildade da nossa parte. Com certeza. Então, eu escutei um podcast essa semana que ela falava justamente sobre essa parte do comprometimento com si mesmo. E ela falava assim, às vezes a gente cria um compromisso com outras pessoas e a gente faz de tudo para cumprir no horário, porque a gente respeita o tempo do outro. Mas e o nosso? Quando a gente deixa uma meta nossa de lado, um compromisso que a gente tinha feito com si mesmo, a gente está se respeitando da mesma forma que a gente respeita o outro, então acho que parte daí. E eu queria voltar um pouco agora, né, depois que vocês trouxeram aqui muitos pontos que eu gostaria de falar de novo depois, mas eu queria dar um foco maior na questão do trabalho, né, porque vocês, como eu disse, assumiram novos projetos, mas isso foi uma escolha consciente ou foi algo assim que só veio, essa parte de assumir novos compromissos? Pode começar, você que tem vários, inclusive. Eu, na verdade, eu não assumi novos compromissos. Eu sempre trabalhei, como dizia um amigo meu, o PPG, o Pedro Pereira Gomes, a gente vai caminhando e vai conversando. Eu sempre trabalhei e sempre fiz ação social. Legal. Desde a época do Betinho, da campanha contra a fome, né, e a miséria, nós fomos trabalhando e em 2001 criamos a ONG, Transmissão da Cidadania e do Saber, que é basicamente mantida pelos empregados da Eletrosul, os empregados, né? E sempre trabalhei, sempre fui voluntária, hoje estou presidente da ONG, e isso nunca foi um impedimento para fazer absolutamente nada, porque se tu tem disciplina, se tu tem consciência, se tu tem vontade, você consegue fazer. A minha mãe, ela tinha um ditado que eu achava muito engraçado, mas hoje eu percebo a sabedoria da minha mãe. Ela dizia que quando você quer algo, você pede para alguém que não tenha tempo, porque quem tem tempo sempre vai arranjar uma desculpa para não ter tempo. E hoje, quanto mais eu vivo, mais eu percebo a sabedoria da minha mãe, que era uma analfabeta, minha mãe não sabia ler nem escrever. Mas a minha mãe tinha uma sabedoria muito grande de vida. Então, assim, ela sempre nos ensinou e ela tinha uma outra fase também que a minha família toda absorveu, que é quem não vive para servir não serve para viver. Então, todos na minha família fazemos trabalho social, todos. E não é uma coisa que a gente peça, vai chegando, porque isso é um elo. Você faz, um vai falando para o outro vai falando para o outro, e quando você vê, você é chamado para várias frentes. E se você está nessa frente, se você foi chamado, é porque você tem capacidade. Aí entra a disciplina. Você se organiza, se disciplina, e você consegue fazer, você ergue pontes, sabe? Você une pessoas e você faz disso o elo mais forte da corrente. E é muito, muito interessante, porque uma coisa vai levando a outra. Depois que eu me aposentei, veio Pacotinhos de Amor, porque eu frequentava um centro espírita, frequento até hoje, e algumas amigas criaram Pacotinhos de Amor, que é basicamente a gente faz enxovais para crianças em necessidade, né? Mãezinhas que estão em necessidade. E aí nós atendemos toda a Grande Florianópolis, todas as maternidades, todos os hospitais, e a ONG
eu faço uma seleção lá, nós fazemos uma seleção do que vem, das roupas que são doadas, dos materiais que são doados, e entregamos, lavamos, arrumamos quando podemos, quando não dá a gente entrega assim, o pessoal lá faz a higienização, e aí nós colocamos nos enxovais. E também junto com esses enxovais vêm os irmãozinhos dessas crianças, porque uma coisa nunca é isolada, ela está sempre ligada. E aí a gente faz esse trabalho. E aí são várias pessoas envolvidas, inclusive temos conselheiros do Conselho Deliberativo, Dalvi, Luiz Mendes, que já foi presidente da ONG também, e é uma pessoa são pessoas extremamente comprometidas, tanto que hoje são conselheiros. E depois nós fizemos o Canto Livre, e aí fomos fazendo outras coisas, outras associações, e aí vai. E aí veio a AP, no momento em que nós precisávamos reforçar a voz dos participantes dentro das fundações. Nós entendemos que era o momento de avançar, fomos convidadas para a AP e estamos lá. Comecei como diretora social, hoje sou vice-presidente. Então, essas coisas estão todas ligadas. É o fazer, é a responsabilidade que tu traz, né? Quando tu fazes, as pessoas acreditam em ti. Essa confiança, ela tem que ter retribuição, né? Com trabalho. Sim. Para você, Milton, teve, assim, você até contou que foi chamado, né? Eu acho que o que a Roseli resumiu foi tudo dentro de um propósito, né? Sim. Então, parte de um propósito em comum. Não, tem coisas que eu fui chamado, outras que eu procurei, como a Roseli também procurou. A gente só é conselheiro hoje da Elos porque a gente achava que tinha que ter pessoas que representassem mais os seus que estão lá fora. Então, quando nós fomos até concorrentes, né? Nós dois nos elegemos pelo voto dos associados, mas com preocupação. O meu fator ali foi de preocupação, de resguardar, de fiscalizar realmente, né? Porque sabe que nós estamos num momento muito delicado, não só no setor elétrico, né? No setor elétrico como um todo. Hoje está se falando que vai afetar com certeza também a nossa Fundação Elos, numa Eletrobras Prev, que já tem sede no Rio de Janeiro, onde, né, vai incorporar todas, e nós vamos virar uma regional aqui. Então, isso nós nos prontificamos a ser defensores, como conselheiro fiscal da nossa fundação. Isso foi uma preocupação não só minha, da Roseli, como de muitos colaboradores, muitos amigos que trabalham. O Jurandir conhece um monte deles. A iniciativa de criar grupo do Dr. Laércio Faria, nós temos grupo pela Elos, nós temos grupo que discute a Elos. A gente não fala de Elos só dentro da Elos, a gente fala de Elos fora da Elos. Então, a Elos é uma referência no Brasil, tanto que ela tem sido escolhida aí, possivelmente pela Axia. E por que ela é essa referência? Porque sempre os participantes entenderam que este papel de fiscalizar, de estar junto, cuidando do que é seu, né, torna a Elos referência. Infelizmente, tantos planos previdenciários de prefeituras e eventualmente até outros planos públicos não têm esse engajamento das pessoas extremamente importante, e aí acaba tendo os desvios tão prejudiciais a tantas fundações, como por exemplo a gente tem visto recentemente aí um caso triste com várias fundações que perderam. Isso é extremamente importante, né? Essa participação das pessoas dentro do conselho. Dentro da própria Petrobras, né? Olha, falando numa coisa gigante, né? Isso. E é importante poder aplicar esse conhecimento para o bem ali de todo mundo que está ali dentro, né? Essa é a minha segunda passagem pelo Conselho Fiscal da Fundação. Eu fui conselheiro, como está aí no histórico, né, de 2013 até 2012. Então, a gente já sabe como é que funciona, né, Jurandir? Sim, então, isso é muito importante. Então, as meninas, né, hoje o quadro da Elos é um quadro jovem, né? E de Brendas, né, preferencialmente. Temos 3 Brendas lá. 3 Brendas, 3 Laíses. A gente tem ali uns favoritos. E eu também quero deixar eu quero assinalar, porque o Vilton falou do grupo do Laércio dele lá, que são os CDs, e nós temos o nosso grupo do BD, que foi o que motivou a minha candidatura, junto com a AP,
ao cargo de conselheira. Nós temos um grupo BD que hoje são quase 400 pessoas em WhatsApp. Nós temos esse grupo desde 2016. Nós fazemos reuniões, a gente faz lives, a gente explica, a gente chama os conselheiros, a gente participa das reuniões de outros grupos, das outras fundações, a gente se informa, a gente procura saber o que está acontecendo e a gente repassa para os nossos colegas. E, assim, o grande nível de alienação é uma coisa que me preocupa muito, sempre me preocupou. Desde 2010, eu estudo a fundação. Não só eu. Nós temos um grupo, eu, Luiz Mendes, Davi, Dion, e aí por aí vai, Luiz Fulco. E a gente começou esse movimento porque a gente acreditava que a gente tinha muita coisa para auxiliar. Tinha muita desinformação, uma linguagem muito dissociada da nossa realidade, muito dissociada. Nós já até conversamos sobre isso, né? Qual a função da fundação na nossa vida, e aí a gente procurou resgatar isso, então a gente criou esse grupo. O grupo funciona, é difícil um grupo de WhatsApp durar, com tantas pessoas diversas, durar tanto tempo, né? Eu sou uma das coordenadoras do grupo, nós somos em 4 coordenadores, nós não admitimos política, religião, futebol, nada desse tipo de coisa, nada polêmico e somente focado em fundação, e a gente faz esse tipo de trabalho, que não deixa de ser um trabalho também social. Sim, de informação e tentando trazer esse pessoal para participar da Elos, porque amanhã, depois, nós saímos lá, a gente nem vai poder mais estar lá dentro e a gente precisa de outras pessoas que o façam, né? E esse legado de cuidado é muito importante, e falando também, né, nesse cuidado com a fundação em si, eu já queria até puxar um gancho para a minha próxima pergunta, que é sobre esse planejamento ao longo da vida, né? Ele influenciou o financeiro, agora falando, né, dando mais ênfase no financeiro. Vocês sentem que ele influenciou diretamente no quanto a aposentadoria de vocês é vivida hoje, na forma que ela é vivida? Pode começar, Julinho. Com certeza. Eu acho que isso é uma questão extremamente importante, né? Se você pensar desde muito cedo nisso, né? E eu me tornei alguém da área financeira, até porque eu perdi meu pai muito jovem, e a minha mãe ficou viúva com 3 filhos com 27 anos, e numa época que a mulher não cuidava das finanças. Então eu tenho todo esse trabalho que eu tento dizer, olha, mulheres, vocês precisam aprender a cuidar de dinheiro, mulheres, vocês precisam entender de investimentos, né? Infelizmente meu pai tinha praticamente nenhum planejamento, então eu sempre trabalho, olha, é muito importante que você tenha uma previdência complementar, mas que você também pague o INSS, porque muita gente fala mal da previdência pública, mas se você está contribuindo só 1 ano e você tem um acidente, de repente vem a falecer, né? Então é muito importante, e você tem dependentes, o que vai acontecer com esse teu dependente? Então, se planejar, guardar um pouco para o futuro. Você não sabe se vai viver muito. Espero que sim. Espera que sim. Dado que você espere, você não espera viver muito sem dinheiro. Portanto, guardar uma parte deste capital humano, que é essa capacidade de trabalho de longo tempo, que nós já temos menos, tá? Guardar uma parte desse teu capital humano em capital financeiro para você ter liberdade lá na frente. Então, as pessoas perguntam, quando é que é a hora ideal para você começar a se preparar para a aposentadoria? É aos 25 anos. Qual é a segunda melhor? Hoje. Né? Então, é importante. Felizmente, eu sempre tive essa preocupação muito grande, né, na minha vida. Eu tinha isso como meta desde sempre e hoje consigo colher os frutos destas escolhas, né? E para você, Roseli, como é que foi essa parte? É fundamental. Eu comecei a trabalhar com 11 anos. Então, assim, eu aprendi logo, vim de um lugar muito pobre e só tinha 2 escolhas, né? Ou tu tornava a multidão igual, ou tu te destacava. Então, a minha mãe sempre dizia, embora ela não tivesse estudo, ela sempre dizia, estudem. O conhecimento é a única coisa que ninguém vai tirar de vocês. E vai fazer toda a diferença lá na frente. E eu me ative a isso. Eu sou a 9ª filha de 11 filhos. Eu fui a primeira a fazer faculdade. Então, assim, tu traz a tua família junto contigo. E aí tu precisas entender o que tu quer para o teu futuro. E aí
entendeu? Tu precisa entender que isso passa por uma disciplina para te guardar dinheiro para quando tu precisares. Tu fazer minha própria entrada na Eletrosul, eu só entrei porque na época, se falar todo mundo ri, eu entrei porque eu era exímia datilógrafa. Na época não tinha. Eu entrei na Eletrosul com 18. Eu fiz curso de datilografia com 13. Com o meu dinheiro, paguei. Porque eu tinha certeza que se eu tivesse capacitação, quando surgisse a oportunidade, eu estaria pronta para pegar o desafio. E foi o que aconteceu. Então depois eu fiz na Hamilton, a máquina elétrica, e quando surgiu a oportunidade da Eletrosul, tinha 5 universitárias, eu só tinha nível médio, concorrendo à vaga, eu ganhei pela proficiência. Então, assim, é o que eu sempre falo, você é senhor do seu destino. A ferramenta está ali. A gente é uma ferramenta também, então tu tem que saber usar. Né? E eu sabia o que eu queria para o meu futuro. Eu queria ser bem-sucedida. Eu tinha certeza que eu chegaria lá. Porque dependeria só de mim. Porque o que não depende de ti, tu tem que aceitar. Mas o que depende de ti, tu tem que lutar. Um bom ponto de partida, inclusive, para você, viu? Tanto como que foi esse planejamento fez diferença? Olha só, o planejamento fez toda a diferença. E a gente tem que agradecer. Eu não aprendi isso comigo. Eu aprendi isso na empresa. Eu aprendi isso quando, no primeiro dia que eu fui assinar a carteira, que eu fui assinar lá na Eletrosul, tinha a tal da opção da Elos, da fundação. Eu assim, o que é isso? Não sabia, não imaginava o que seria Elos. A Elos é um local onde a patrocinadora bota R$2 e você coloca 1. Na época, 2 para 1. Assim, não. Isso eu quero, meu amigo. Eu quero de imediato. Isso não pode deixar de existir. Então, acho que foi uma das primeiras empresas que tinha esses fundos, né, de pensão, de benefícios. Tinha o Banco do Brasil, tinha a Caixa Econômica, mas a Eletrosul foi um exemplo nessa quantidade. Né? Hoje, os meus filhos, quando entraram no mercado de trabalho, começaram cedo também, um começou com 17, outro com 16. Eu sempre falo para eles, previdência complementar. Já fizeram? Podem fazer, porque só o INSS não vai sustentar isso. Se vocês não tiverem a sorte de ficarem ricos durante a vida profissional, vão depender de assistência, sim, de INSS e de uma previdência complementar. Então, isso foi um dos pilares que eu tomei, né? Sempre que tinha a oportunidade de aumentar a minha contribuição lá na fundação, eu sempre ia no limite. Porque eu trabalhei, modéstia à parte, eu era muito rápido na parte de custo, de matemática, né? Eu não anotava nada no quadro de matemática, eu nunca copiei nada, nunca anotei em nenhum caderno de primário, secundário, faculdades, especializações. Matemática, eu nunca anotei nada, eu tinha uma facilidade muito... E quando teve esses benefícios, esses programas de incentivo, eu devo ter umas 200 planilhas lá de simulação de empregados, de nome. Aí a primeira pergunta que eu fazia para eles é o seguinte: até quando tu queres trabalhar? Na época de 2010, a migração do BD para o CD, hoje, Jurandir. Lembra disso? Sim. Então, em 2010, saiu. Aí ele assim, não, a hora que acabar o que der o meu tempo, depois de amanhã, eu já vou assim. Não migra, tu vai migrar para uma contribuição definida, onde tu não vai fazer reserva. Fica quieto, fica no teu BD, tu já sabes quanto é que tu vai ganhar, que é vitalício e é eterno enquanto dura. Né? Se tu morrer, se tiver algum dependente menor, recebe, se não, se tiver esposa, recebe 60%, a hora que morrer também, acaba. Então, eu sempre fui um defensor do plano CD, eu fui um dos pioneiros, né, a migrar. A hora que veio, eu só esperei até a última data, porque a gente estava num período que eu recém tinha sido gerente de departamento, eu era gerente de divisão, então aumenta, né? E como a reserva do BD é as últimas 36 contribuições, assim, opa, então eu vou até o último, até onde ele disser, agora tem que migrar ou ficar. Então, isso eu aprendi na empresa, isso eu não imaginava que existisse isso, né? Essa previdência privada. Há 50 anos atrás não se falava em
Eu né? também entrei sem saber o que era, descobri Então, na Elas. foi por isso, né, de curiosidade, né, saber para que servia, quanto eu tinha que pagar e quando que eu iria receber, né? Então, graças a Deus, a gente conseguiu, também em função de novas oportunidades, né, fazer uma reserva bem... Esses 5 anos de empresa, de diretor de ESPE, ajudou a reserva assim enormemente, né? Imagina o que é ficar com uma reserva boa, com uma inflação alta, né? Corrigindo por 5 anos, sem mexer. Então, as oportunidades a gente tem que aproveitar. E a resposta de vocês já até respondeu a próxima pergunta que eu ia fazer, mas agora só assim fazendo um apanhado em relação às decisões que vocês tomaram no início da carreira. Agora, para além das financeiras, eu diria assim, como a Roseli citou, de estudos, de saúde, o que vocês sentem que vocês decidiram lá no comecinho da carreira de vocês que hoje tem um impacto positivo? Eu acho que muito questão de saúde. Eu sempre cuidei muito da saúde, né? Sempre gostei de fazer esporte. E sempre cuidei muito do meu peso, né? Então, às vezes as pessoas chegam, você tem sorte que você é magro. Eu tenho vontade de bater nessa pessoa, né? Porque só eu sei como eu sofro. Então, você cuidar da saúde desde muito jovem. Outra questão é você cuidar da família, né? Você ter boa relação, se você tiver filhos, enfim, das tuas amizades, que são muito importantes, né? Você cuidar disso. Então, eu acho que você precisa cuidar de tudo isso desde muito jovem. Eu destaco muito a questão da saúde, porque quando você é jovem, você pode maltratar o corpo. Você pode sair beber a noite inteira, você pode fumar, você pode usar drogas, que você não vai ter muito impacto naquele momento. Mas lá na frente, o impacto é imenso. Então, quando eu estava na universidade, muitas vezes eu não tinha dinheiro para pegar o ônibus de ir e voltar. Então, eu escolhia, se tivesse chovendo, tal, eu ia correndo na ida, senão eu voltava na volta. Então, quando era muito frio, eu preferia voltar de ônibus e aquilo tudo era um sacrifício, mas hoje faz um bem danado, porque eu caminho muito, como você sabe, né? Eu consigo ter todo esse pedalo, remo, tudo isso. Por quê? Porque eu acho que cuidar da sua saúde desde muito jovem. Muitos jovens não cuidam adequadamente desta máquina maravilhosa que nós temos, que é o nosso corpo, né? E você, Roseli, teve alguma coisa que você fez ali desde sempre que hoje faz diferença para você? Eu acho que, assim, fazendo uma retrospectiva, eu acho que viver a minha verdade foi o que me trouxe até aqui, com saúde, sabe, com integridade. E eu acho que isso não tem preço, sabe? Tem um valor enorme, porque quando tu busca a tua verdade, não estou falando da verdade dos outros, a tua verdade, ser verdadeiro contigo mesmo, ser leal, porque isso é um exercício diário, é uma escolha, a gente tem que escolher fazer isso. E os nãos vão surgindo e não vai agradar todo mundo. E tu ter essa força para viver a tua verdade foi o que me trouxe aqui. Então, assim, eu agradeço muito a Roseli lá atrás, a jovem Roseli, que ela teve essa percepção de manter a sua mente tranquila para assumir as suas consequências, sabe? Foi muito legal. Eu acho que isso foi muito bom, me trouxe saúde, embora eu tenha tido um AVC em 2015, mas eu não fiquei com sequela. Eu tinha um forame oval patente, que é 40% da população tem e nem sabe. Mundial, né? Não estou falando no Brasil, estou falando no mundo. É muita gente. E eu fiz a operação, fiz a oclusão, né? E deu tudo certo. E estou aqui. E assim, como o corpo estava saudável, né? Não tomo nenhuma medicação, não tenho problema de pressão, colesterol, nada disso. Tá tudo certo. Ai, que ótimo. E para você, Milton, o que foi? Físico-financeiro. As duas coisas, né? A gente tem que se preparar para as duas coisas, né? Fisicamente, eu sempre joguei muito futebol. Jogava 3 vezes por semana. Eram uns malucos, né? Aquelas coisas. Mas, quando eu cheguei com 55, eu tive umas lesões no joelho que aí eu tive que abandonar o futebol. Tive que arrumar alternativas, né? Eu moro em Campinas, mas a partir daí, eu acordava às 6 da manhã,
quando estava aquela beira-mar ainda em construção, para ir dar minhas caminhadas, sair às 6, as minhas corridas, porque trabalhar. A gente tinha horário, eu sempre fui muito CDF no trabalho, né? Eu muito comprometido também. Às vezes eu tinha hora de ir, mas a hora de voltar a gente não sabia qual era. Enquanto tivesse compromisso, né, eu estava presente. Então eu fui muito dedicado também, né, profissionalmente. Estudei bastante, fiz muitos cursos. Eu sempre quis estar atualizado. Depois de velho, né, nós estamos estudando o CPA 20, gente, uma coisa de certificação, e juntos ainda. Então, é isso que nos leva. Hoje eu vou ter 69 anos, mas eu me sinto muito jovem, né? Mas o futuro a Deus pertence, né? Mas a gente está se preparando para... Eu tenho meta, né, de até os 85, vamos dizer assim. Dali para frente... Mas dá para chegar bem, tá? Até 85 dá para chegar bem. Então, fizeram uma construção muito legal, então, desde cedo. E já se encaminhando aqui para o final da nossa conversa, que eu acho que a gente conseguiu falar de muitas coisas, eu queria que vocês deixassem uma mensagem mais para quem está escutando a gente. Mas eu gostaria que fosse focado principalmente em quem ainda está nativa, seja quem está ali no meio de carreira ou o pessoal ainda que está no começo ali, estagiários, eu quase. Qual que é a principal mensagem que vocês deixariam sobre envelhecimento, né? Sobre esse planejamento e seguir em movimento como um todo? Se quiser começar, já Bom, eu acho que eu diria duas coisas, né? Eu tenho um livro que chama 4 Dimensões de uma Vida em Equilíbrio. Então, o que eu preciso cuidar? Eu preciso cuidar do meu capital financeiro, muito importante, né? Que você comece a se programar para a tua longevidade desde muito jovem. Eu costumo dizer que começar a cuidar da aposentadoria aos 25 anos é caminhar na praia. Aos 35 eu subi o Cambirela e aos 45 eu subi a Concagua. O risco, né, é muito grande. Você cuidar do teu capital social, é muito importante você cultivar amigos. À medida que o tempo passa, a gente vai perdendo amigos, né? Não tem jeito, né? Alguns que acabam falecendo, outros que acabam caindo em situações de alcoolismo, tudo isso. Então, cuidar muito bem disso, né? Da família, este capital social. Cuidar também muito bem do nosso capital intelectual, que é aquela coisa de você estudar, né? De você cuidar para você ser uma pessoa curiosa, né? Que eu acho muito importante. Então, eu acho que os jovens precisam cuidar, olhar para esses aspectos da sua vida. Entender que eu começo a ficar velho quando eu nasço. Então, se você tem uma péssima saúde aos 40 anos, quando você chegar aos 70, ela vai ser terrível. Se você tem uma excelente saúde aos 40 anos, aos 70 ela não vai ser tão boa, mas, né? Então, eu acho muito importante a gente cuidar dessas áreas. Ótimo. E para você, Roseli, qual que seria esse conselho? Olha, eu diria assim, de forma bem simples, seja uma boa pessoa. Tenha amigos de verdade. Amigos te levam à longevidade, porque tu tem com quem partilhar a tua existência, é fundamental. Mais do que um amor homem-mulher, ou homem-homem, mulher-mulher, tu tem um amor que é profundo e para sempre, que é um amor de amigo. Então, assim, da minha vivência, eu digo que os amigos salvam vidas. Então, seja uma boa pessoa, seja um bom amigo, seja um bom ser humano. Você será um bom pai, uma boa mãe, você será uma boa companhia. Então, todas as outras coisas vão chegar. E você, sendo uma boa pessoa, uma pessoa íntegra, você vai fazer boas escolhas. Sempre, cuidando do seu corpo, cuidando da sua mente, cuidando da sua saúde, cuidando dos outros, porque é muito importante, não é só a gente, né? Nós somos parte de um todo. E cuidar do todo é fundamental. Cuidar da natureza, né? Trabalhar bem a tua pegada ambiental, saber o que tu está fazendo, é super importante, super. Né? E não esquecer que há pessoas que não têm o teu privilégio. Isso é fundamental. Se você é privilegiado, você tem tudo para compartilhar. Compartilhe com quem não tem. Eu não estou falando para você fazer como São Francisco, entendeu? Mas você pode fazer a diferença na vida de outra pessoa. Um sorriso, um abraço, uma palavra qualificável, né? Porque é tanta crítica nesse mundo,
No momento que você qualifica, que você tem uma palavra bendita para alguém, tu pode transformar a vida daquele ser humano. Então, eu acredito mais nessa parte. O resto vem de acréscimo. Perfeito. E para você, Milton? Assim, sendo bem objetivo. Diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Isso é uma coisa, é um ditado muito, muito valioso, gente. Sábado passado nós fomos num show lá na antiga arena, onde nós fizemos um camarote só amigos. O pessoal da turma do Tomé, Sidney, aquela turma toda. Gente, isso não tem preço. Ter amigos é ter um tesouro, como já diziam muitos, né? Quem tem amigo não tem muita tranqueira, vamos dizer assim, porque a hora que passa alguma tranca, tem sempre alguém para te ajudar, para te puxar, né? E isso para te dar a mão. Gente, esse caminho é um caminho de humildade, né? Sem preconceitos, com muito respeito. E assim, gente, até onde nós somos donos de nós? Né? Nós não somos donos de nós. A gente pertence ao mundo. E o mundo traz muita surpresa para a gente. Então, vamos tentar levar da melhor leveza, com dignidade, e amando as pessoas, servindo as pessoas, né? A Roseli faz muito isso. A gente também tem uma ação social fortíssima na nossa. Então, tu não sabe o valor de uma visita que a gente faz para aqueles bebês, para aquelas crianças, quando chega com porta-malas cheio de. Então, isso a gente tem que preservar. Seria a minha contribuição. Não, perfeito. Eu acho que eu aprendi muita coisa hoje. E eu queria agradecer, né, a presença de vocês por aceitarem compartilhar as histórias, as vivências de vocês. E para quem acompanha a gente até aqui, siga a gente nas redes sociais também. Nós somos @elosprevidência em todas as redes sociais, em canais de áudio e no nosso site também, elos.org.br. Eu aguardo vocês no próximo episódio.